Boa noite. Boa noite. Eu desejo que essa noite seja bastante proveitosa e que a gente faça cada vez mais realidade as nossas palavras. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens e Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. E do centro, que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Bom, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Deus não pode pretender a destruição da própria obra. Nós estamos num planeta com muitas tribos, todas fazendo da sua verdade a realidade, né? A realidade que na verdade é virtual, Achando que todos estão certos. com certeza, né? A minha verdade, a tua verdade, a nossa verdade, na verdade são muitas e todas podem ser mescladas. E é isso que hoje eu procurei fazer, misturando a ciência, a medicina, a nossa filosofia, enfim. É quase impossível à mente humana o livrar-se inteiramente dos preconceitos ou evitar a formação de juízos definitivos antes que um assunto seja examinado por completo em todas as suas facetas. O que é verdade, né? O que é real? Se na verdade o que nós conseguimos visualizar com os nossos olhos tridimensionais é apenas uma pequena faixa do espectro visível, já documentado no nosso planeta, né? Então a faixa de radiação que é captada pelos nossos olhos varia entre 400 a 700 nanômetros, que é apenas essa pequena faixa do espectro visível. Então a diferença entre uma densidade e outra é apenas o comprimento e a frequência da onda. Dizendo assim, então, a diferença entre os objetos é apenas a diferença com que eles vibram. Certo? Então, o que é real e o que não, o que a gente não enxerga é o que realmente tem a informação. Entendendo que uma onda, né, é uma forma de transmissão de energia que pode ser sonora, elétrica e eletromagnética. E o nosso corpo pode interpretá-la de tipos diferentes, como sendo uma informação. Essa informação é medida, né? A frequência e quantidade de ondas que podem ser geradas numa unidade de tempo, que é medida
em oscilações por segundo, que são os hertz. Bom, pensando assim, a diferença entre um corpo de uma pessoa e um átomo é apenas como ele está vibrando no universo. Mesmo que a gente só consiga visualizar essa pequena faixa. Partindo desse princípio que tudo é energia e tudo é vibração, né? O que é um átomo? Isso é uma figura da teoria das cordas. Boa noite. Boa noite. Eu desejo que essa noite seja bastante proveitosa e que a gente faça cada vez mais realidade as nossas palavras. De luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens e Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. E do centro, que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor. Boa noite. Boa noite. Eu desejo que essa noite seja bastante proveitosa e que a gente faça cada vez mais realidade as nossas palavras. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens e Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. E do centro, que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Bom, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Boa noite. Boa noite. Eu desejo que essa noite seja bastante proveitosa e que a gente faça cada vez mais realidade as nossas palavras. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor
no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens e Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. E do centro, que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Bom, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Deus não pode pretender a destruição da própria obra. Nós estamos num planeta com muitas tribos, todas fazendo da sua verdade a realidade, né? A realidade que na verdade é virtual, Achando que todos estão certos. com certeza, né? A minha verdade, a tua verdade, a nossa verdade, na verdade são muitas e todas podem ser mescladas. E é isso que hoje eu procurei fazer, misturando a ciência, a medicina, a nossa filosofia, enfim. É quase impossível à mente humana o livrar-se inteiramente dos preconceitos ou evitar a formação de juízos definitivos antes que um assunto seja examinado por completo em todas as suas facetas. O que é verdade, né? O que é real? Se na verdade o que nós conseguimos visualizar com os nossos olhos tridimensionais é apenas uma pequena faixa do espectro visível, já documentado no nosso planeta, né? Então a faixa de radiação que é captada pelos nossos olhos varia entre 400 a 700 nanômetros, que é apenas essa pequena faixa do espectro visível. Então a diferença entre uma densidade e outra é apenas o comprimento e a frequência da onda. Dizendo assim, então, a diferença entre os objetos é apenas a diferença com que eles vibram. Certo? Então, o que é real e o que não, o que a gente não enxerga é o que realmente tem a informação. Entendendo que uma onda, né, é uma forma de transmissão de energia que pode ser sonora, elétrica e eletromagnética. E o nosso corpo pode interpretá-la de tipos diferentes, como sendo uma informação. Essa informação é medida, né? A frequência e quantidade de ondas que podem ser geradas em uma unidade de tempo, que é medida em oscilações por segundo, que são os hertz. Bom, pensando assim, a diferença entre um corpo de uma pessoa e um átomo é apenas como ele está vibrando no universo. Mesmo que a gente só consiga visualizar essa pequena faixa. Partindo desse princípio que tudo é energia e tudo é vibração, né? O que é um átomo? Isso é uma figura da teoria das cordas, que o átomo é constituído então por energia. A ilusão macroscópica de solidez
se desfaz quando penetramos no mundo subatômico da física de partículas. O átomo, em sua maior parte, é espaço vazio. Né? Quem já não viu aquela macro para o micro ou do micro para o macro se aproximando? Né? Você vai até certo ponto, chega lá na partícula subatômica e pronto, desaparece. Não tem mais nada. Como assim? É pura energia, né? Então, as diminutas partículas que efetivamente preenchem esse vazio são, na verdade, pacotes de luz congelados. Vista a partir do nível microscópico, toda matéria é luz congelada. Então, a matéria nada mais é do que a condensação da energia. O átomo é formado de energia e não de matéria. Então, o átomo é um centro de força, uma fase dos fenômenos elétricos, um centro de energia ativo, por meio de sua própria composição interna, desprendendo energia ou calor ou radiação. Vamos lá. Um átomo forma moléculas que formam matéria, ou células, tecidos e o corpo. Já vamos chegar na forma pensamento, né? Sabendo que tudo é energia, no máximo energia condensada. Então, como bases científicas para a aplicação das teorias quânticas na saúde, nós vemos que tudo que existe no mundo vibra e oscila. A menor porção da matéria é o átomo, e o átomo é igual ao espaço vazio mais energia. Portanto, matéria é energia condensada. Energia é igual a informação. Então, o corpo humano é formado de energia, de matéria, que é energia, que é informação. Certo? Então, nós somos formados por informações. É para você. Então, cada célula tem sua frequência característica. A diferença, então, entre essa cadeira e a Tânia É que eu vou é a vibração característica que cada uma vibra. Certo? A Tânia serviu de característica. A doença é uma desinformação. Ou seja, ela altera a informação da célula que está lá vibrando numa frequência X, chega a bactéria, ou melhor, a célula terá que estar em desequilíbrio para que haja a proliferação da bactéria, senão ela não terá um terreno adequado para que isso aconteça. Bom, para a cura, então, nós teremos que ter um resgate da informação correta das células, que é o spin girando no sentido da direita, né? Bom, olha só. Então, a diferença entre o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, as cores, enfim, está somente no comprimento de onda e na sua frequência. Certo? Então, todas essas diferenças que a gente visualiza está apenas na oscilação dessa onda, né? Então, dependendo de onde ela estiver, ó, 625 a 740 nanômetros ou 480 a 405 terahertz, nós teremos a visualização do vermelho. Se ela vibrar uma outra faixa, nós teremos as outras cores. Olha só. Só um parecer ali nas cores. A cor preta, e por isso que dentro da espiritualidade eles pedem para a pessoa não vir. Se você for fazer uma medição na cor preta, ela não tem vibração nenhuma. Por isso que você, quando for passar uma energia num face ou estiver trabalhando com a cor preta, não vai ser a mesma recepção ou quase nula por causa da
da vestimenta da pessoa. Veja lá, vamos ver qual é a frequência do texto. Vou pesquisar. Pesquise para Vou você ver. pesquisar com certeza. É quase zero. Veja. Se tu sabe. Tá registrado então. Bom, olha só. A frequência mineral é a mesma coisa, gente. Olha que maluco. O cálcio vibra em 4.227 Hz. Então, tudo que vibrar nessa frequência tem é cálcio. Tem a composição do cálcio, do potássio, do sódio, certo? Então, essas diferenças são por causa dessa maneira que ele está vibrando dentro da natureza. Ó, o cálcio, né? Só para ilustrar, uma pedra mineral e em todos os alimentos que a gente encontra. Então, como a gente consegue visualizar uma informação, sendo que o fluido universal é sempre o mesmo? É energia. Eu andei pesquisando para a gente poder comparar e ver o quanto que os nossos olhos nos enganam. Ou seja, não é bem a palavra correta, né? Mas o que a gente vê realmente é a realidade. É a nossa realidade, né? Tridimensional. O nosso corpo, cada órgão vibra em uma frequência. Olha só, o tecido ósseo vibra em 1,8 Hz. Isso já foi medido. Muitas das nossas frequências já foram medidas. O eletroencefalograma, né? O eletrocardiograma, o eletromiógrafo. São todas medidas das nossas frequências. Sabedor disso, nós podemos então restaurar os tecidos. Né? Se você tem uma pedra renal, por exemplo, existe então uma frequência que vai fazer o quê? A quebra daquele sólido que está em desarmonia com o nosso corpo. Ainda bem que nós não quebramos, né? Porque nós somos um sistema aberto. A pedra já é um sistema fechado. Então, cada estrutura tem a sua frequência. Então, o que nos diferencia de uma pedra Boa noite. Boa noite. Eu desejo que essa noite seja bastante proveitosa e que a gente faça cada vez mais realidade as nossas palavras. De luz na mente de Deus, que flua luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens e Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida e o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. E do centro que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Bom, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Deus não pode pretender a destruição da própria obra. Nós estamos num planeta com muitas tribos.
todas fazendo da sua verdade a realidade, né? A realidade que na verdade é virtual. Achando que todos estão certos. Com certeza. Né? A minha verdade, a tua verdade, a nossa verdade, na verdade, são muitas. E todas podem ser mescladas. E é isso que hoje eu procurei fazer. Misturando a ciência, a medicina, a nossa filosofia, enfim. É quase impossível à mente humana o livrar-se inteiramente dos preconceitos ou evitar a formação de juízos definitivos antes que um assunto seja examinado por completo em todas as suas facetas. O que é verdade, né? O que é real? Se na verdade o que nós conseguimos visualizar com os nossos olhos tridimensionais é apenas uma pequena faixa do espectro visível, já documentado no nosso planeta, né? Então a faixa de radiação que é captada pelos nossos olhos varia entre 400 a 700 nanômetros, que é apenas essa pequena faixa do espectro visível. Então a diferença entre uma densidade e outra é apenas o comprimento e a frequência da onda. Dizendo assim, então, a diferença entre os objetos é apenas a diferença com que eles vibram. Certo? Então, o que é real e o que não, o que a gente não enxerga é o que realmente tem a informação. Entendendo que uma onda, né, é uma forma de transmissão de energia que pode ser sonora, elétrica e eletromagnética. E o nosso corpo pode interpretá-la de tipos diferentes, como sendo uma informação. Essa informação é medida, né? A frequência e quantidade de ondas que podem ser geradas em uma unidade de tempo, que é medida em oscilações por segundo, que são os hertz. Bom, pensando assim, a diferença entre um corpo de uma pessoa e um átomo é apenas como ele está vibrando no universo. Mesmo que a gente só consiga visualizar essa pequena faixa. Partindo desse princípio que tudo é energia e tudo é vibração, né? O que é um átomo? Isso é uma figura da teoria das cordas, que o átomo é constituído então por energia. A ilusão macroscópica de solidez se desfaz quando penetramos no mundo subatômico da física de partículas. O átomo, em sua maior parte, é espaço vazio. Né? Quem já não viu aquela macro para o micro ou do micro para o macro se aproximando, né? Você vai até certo ponto, chega lá na partícula subatômica e pronto, desaparece, não tem mais nada. Como assim? É pura energia, né? Então as diminutas partículas que efetivamente preenchem esse vazio são na verdade pacotes de luz congelados. Vista a partir do nível microscópico, toda a matéria é luz congelada. Então a matéria nada mais é do que a condensação da energia. O átomo é formado de energia e não de matéria. Então o átomo é um centro de força, uma fase dos fenômenos elétricos, um centro de energia ativo, por meio de sua própria composição interna, desprendendo energia ou calor ou radiação. Vamos lá. Um átomo forma moléculas que formam matéria, ou células
tecidos e o corpo. Já vamos chegar na forma pensamento, né? Sabendo que tudo é energia, no máximo energia condensada. Então, como bases científicas para a aplicação das teorias quânticas na saúde, nós vemos que tudo que existe no mundo vibra e oscila. A menor porção da matéria é o átomo, e o átomo é igual ao espaço vazio mais energia. Portanto, matéria é energia condensada. Energia é igual a informação. Então, o corpo humano é formado de energia, de matéria, que é energia, que é informação. Certo? Então, nós somos formados por informações. Então, cada célula tem sua frequência característica. A diferença, então, entre essa cadeira e a Tânia é a vibração característica que cada uma vibra. Certo? A Tânia serviu de característica. A doença é uma desinformação. Ou seja, ela altera a informação da célula que está lá vibrando numa frequência X, chega a bactéria, ou melhor, a célula terá que estar em desequilíbrio para que haja a proliferação da bactéria, senão ela não terá um terreno adequado para que isso aconteça. Bom, para a cura, então nós teremos que ter um resgate da informação correta das células, que é o spin girando no sentido da direita, né? Bom, olha só, então a diferença entre o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, as cores, enfim, está somente no comprimento de onda e na sua frequência. Certo? Então, todas essas diferenças que a gente visualiza está apenas na oscilação dessa onda, né? Então, dependendo de onde ela estiver, 625 a 740 nanômetros, ou 480 a 405 terahertz, nós teremos a visualização do vermelho. Se ela vibrar uma outra faixa, nós teremos as outras cores. Olha só. Só um parecer ali nas cores. A cor preta, e por isso que dentro da espiritualidade eles pedem para a pessoa não vir. Se você for fazer uma medição na cor preta, ela não tem vibração nenhuma. Por isso que você, quando for passar uma energia num face ou estiver trabalhando com a cor preta, não vai ser a mesma recepção ou quase nula por causa da vestimenta da pessoa. Veja lá, vamos ver qual é a frequência do preto. Vou pesquisar. Pesquise para você ver. Pesquisar com certeza. É quase zero. Veja. Se tu sabe. Tá registrado então. Bom, olha só. A frequência mineral é a mesma coisa, gente. Olha que maluco. O cálcio vibra em 4.227 Hz. Então, tudo que vibrar nessa frequência tem é cálcio. Tem a composição do cálcio, do potássio, do sódio, certo? Então, essas diferenças são por causa dessa maneira que ele está vibrando dentro da natureza. Ó, o cálcio, né? Só para ilustrar, uma pedra mineral e em todos os alimentos que a gente encontra. Então, como a gente consegue visualizar uma informação, sendo que o fluido universal é sempre o mesmo? É energia. Eu andei pesquisando para a gente poder comparar e ver o quanto que os nossos olhos nos enganam. Ou seja, não é bem a palavra correta, né? Mas o que a gente vê realmente é a realidade. É a nossa realidade, né? Tridimensional.
O nosso corpo, cada órgão vibra em uma frequência. Olha só, o tecido ósseo vibra em 1,8 Hz. Isso já foi medido. Muitas das nossas frequências já foram medidas. O eletroencefalograma, né? O eletrocardiograma, o eletromiógrafo. São todas medidas das nossas frequências. Sabedor disso, nós podemos então restaurar os tecidos. Né? Se você tem uma pedra renal, por exemplo, existe então uma frequência que vai fazer o quê? A quebra daquele sólido que está em desarmonia com o nosso corpo. Ainda bem que nós não quebramos, né? Porque nós somos um sistema aberto. A pedra já é um sistema fechado. Então, cada estrutura tem a sua frequência. Então, o que nos diferencia de uma pedra, a grosso modo, né, é a vibração. A estrutura das pedras tem um padrão vibratório mais baixo, portanto, mais denso. Energia. Para um observador do nosso universo, algo é real quando está na forma de matéria ou radiação. Pode ocorrer, portanto, que as possibilidades descritas pela função de onda se realizem sob forma de radiação, ou seja, não se materializem. Isto, obviamente, deve ocorrer quando a energia que dá forma ao conteúdo descrito pela função de onda não for igual à quantidade de energia necessária para sua materialização. Radiação. Certo? Não teve quantidade de energia para que haja uma materialização. Entretanto, em ambos os casos, né, tanto materialização como radiação, deve sempre haver produção de fótons virtuais. E isso eu encontrei em medicina, em física quântica. E o que mais impressiona, e o que mais a minha verdade fica muito feliz, é que as palavras mudam, mas são todas as mesmas, é o mesmo sentimento que une essas duas comunidades. E como eu li no primeiro slide, né, a união entre a religião e a ciência é que vai fazer a evolução da nossa espécie. Tão cheia de dogmas, tão cheia de, esse é melhor do que aquele, né? Enfim, a união disso tudo é que vai dar uma paz para a nossa humanidade, para comunicar a interação psíquica dos demais corpos do universo. Então precisamos de fótons virtuais. Percebe-se facilmente que esse processo de materialização, apesar de teoricamente possível, requer enormes quantidades de energia psíquica, porque, de acordo com a famosa equação de Einstein, energia igual a massa vezes velocidade ao quadrado. Então, é enorme a quantidade contida mesmo no minúsculo objeto. Percebe-se, então, que uma descrição rigorosa do universo não pode deixar de incluir a energia psíquica, as partículas e corpos psíquicos. A situação exige uma cosmologia que inclua o psiquismo, né? E não só uma cosmologia da matéria. A designação virtual decorre do princípio da incerteza. O princípio da incerteza é devido à impossibilidade de ser detectado, ao mesmo tempo, aonde está o elétron e qual a sua velocidade. Então, nós ainda não temos essa capacitação, porém, já sabemos, né, que a relatividade explica grande parte disso. É a compreensão de que a matéria e a energia são intercambiáveis. A massa nada mais é do que uma forma de energia. A matéria é simplesmente a energia desacelerada ou cristalizada. Nossos corpos são energia, o nosso corpo físico também é energia.
Então, de acordo com a teoria quântica, a matéria é apenas uma forma de organização da energia. No nível mais fundamental, só existe energia. E tudo está conectado no nível subquântico. Que o observador cria a própria realidade. E isso nos faz pensar no que a gente pensa, em como a gente fala. Em quantas vezes a gente sabota as nossas próprias ideias quando fala, ai, eu sou assim mesmo, não tem jeito, ou coisa desse tipo. Os nossos pensamentos é que vão formar a nossa vida. A nossa realidade, exatamente. Mas o mais interessante, Tânia, é que a gente ouve isso num centro espiritualista. Só que atualmente a gente vai num centro médico, por exemplo, né, num congresso de medicina quântica. E você ouve o quê? Você ouve o tempo todo a mesma coisa de energia, de pensamento. Vocês vão ver que as coisas estão realmente se ligando. Eu fui pesquisar novamente, saiu uma matéria que na Alemanha os médicos estão já trabalhando tanto com o físico como o espiritual, dentro da faculdade. Sim. A medicina germânica, né? Eles dão mais valor porque a pessoa sente, fala, pensa, do que propriamente para a bactéria, para a doença em si. Se tu ficar focado naquela doença, você vai dar uma projeção maior ao que ela tem. Então isso é a forma de pensamento nosso. Exatamente. O Gamarra, que é um professor de homeopatia, ele dizia, não dá nome para a doença que ela te segue. Não namore com ela, não case com ela. Não dá nome que ela vai contigo, né? Então a matéria obedece à vontade do observador, gente. Que toda matéria tem consciência. Eu sei que essa turma aqui, eu estou repetindo muitas coisas, mas nós temos que interiorizar e realmente fazer com que os nossos atos sejam parecidos ou iguais às nossas palavras, né? E não descer do salto de vez em quando alguém atravessa a rua na tua frente e aí você já era. Então, a teoria dos muitos mundos postula que uma vez que existe um objeto em qualquer estado, o universo em torno desse objeto se transforma em uma série de universos paralelos. Isso é exatamente o que a gente estuda quando estuda os corpos, né? Os 7 corpos que a gente realmente já tem literatura vasta. Então, em quantas dimensões nós temos que estar para que a gente localize esses corpos, né? Quando olhamos, fazemos que a onda do elétron entre em colapso e se localize em um único lugar. Entre nossas observações, porém, o elétron se espalha como uma onda de possibilidades, em potencialidade transcendente. Ou seja, não existe nenhuma realidade até que nós coloquemos o nosso olhar sobre isso. Né? Aquela experiência da dupla fenda, se vocês já viram. Uma hora a partícula uma hora o elétron se comporta como uma partícula e depois como energia. E aí o cara coloca o observador e quando ele coloca o observador, ele muda de posição e se comporta de determinada maneira. Então isso começou a despertar no mundo cético, físico, algumas coisas que para nós fica um pouco mais tranquilo, né? Pela fé. Mas uma fé com realidade, com base científica fica muito feliz. Pelo menos é como eu me sinto. Então a realidade se concretiza quando olhamos. Então tem que cuidar para onde olha, né? A física quântica esclareceu que os objetos podem ficar conectados
de maneira que o que ocorre com um tem efeito no outro. Fenômeno chamado de emaranhamento quântico. Então, a gente sabe disso, mas agora os físicos também já estão vendo isso, né? E faz tempo já. A consciência dos átomos. Por que a combinação entre os átomos é sempre a mesma, com o mesmo agrupamento e a mesma proporção invariável? Não por acaso. Pela atração das consciências com afinidade mútua positiva. Então essa história de que os opostos se atraem, eu escutei esses dias que os opostos se traem, os afins é que se distraem, né? Eu achei muito divertido isso, achei bem melhor. O que reúne há também precisas informações nas psiques desses átomos que os leva a se agruparem sempre do mesmo modo. Então, né, a água, por exemplo, sempre com as mesmas proporções, né? Não tem um átomo jogado para lá, outro para cá, é tudo dentro da proporção igual, né? E a existência das consciências dos átomos é revelado no conhecido fenômeno da formação molecular, no qual átomos com afinidade mútua se combinam para formar moléculas. Vocês já viram a experiência sobre a memória da água? Não. A memória da água foi fotografada, olha só, essa é uma molécula de água exposta à palavra obrigado. Olha só. E aqui, ó. Essa aqui, ó, antes da prece, depois da prece. Com a palavra obrigada. Você me deixa doente, né? You make me sick. Olha a diferença entre as estruturas moleculares da água quando... Por isso que nós tomamos a nossa água aqui. Eu disse que não tinha visto falar, mas depois que você começou a explicar, eu já vi alguma coisa. Se você, durante uma oração, você botar um copo d'água e conseguir visualizar ela na matéria, ela tem as moléculas diferentes do que antes de você fazer a oração. E se você deixar esse copo d'água e for tomar esse copo d'água com raiva, ou com ódio, ou com pensamento negativo, as moléculas também são transformadas e elas vão entrar para dentro de nós nessa maneira. Eu já estudei alguma coisa, só que faz muito tempo e eu não lembrava. E olha só, o cara conseguiu fotografar também. Então, desculpe o cara, mas é que eu não me lembro do nome do cientista. Emoto. Ele era um japonês. Um japonês, né? Emoto. O senhor Emoto. Emoto. Olha aí. Então, gente, essa descoberta é fantástica. E em cima disso, dessa memória, que ela é carreadora de todas as... A água é um excelente carreador. Ela tem uma memória fantástica. Tanto que a homeopatia trabalha justamente em cima da memória da água, né? Homeopatia, medicina quântica também. Então, no caso de combinações moleculares, se dá pela mesma forma, né? Pela afinidade química, ó. As substâncias químicas se atraem ou se repelem mutuamente. Então, no universo, as coisas se atraem ou se repelem dependendo da afinidade. O que seria diferente com o nosso pensamento, né? Nosso corpo... ficou pequeno. Imagine milhões de átomos cercados de elétrons dentro de seu corpo e você vai ter uma ideia do que estou falando. Nosso corpo é constituído de átomos que são cercados por elétrons que giram em velocidades tão grandes que a gente nem sabe onde o elétron está em determinado momento. Então isso aí significa que a nossa vibração, o nosso pensamento vai determinar tudo aquilo que a gente tem. Com certeza, vai influenciar imensamente, com certeza. Ectoplasma é substituído pelo termo fluido vital. Então, várias tribos, muitos nomes, né? Uma só verdade, mas quem é que
que sabe essa verdade. Então nós temos que ter uma torre de Babel, estudar todas as línguas e claro, o Esperanto, que eu não sei nada sobre ele, mas já ouvi falar, né, que será uma língua universal, que nós teremos então comunicações mais fáceis, mas por enquanto nós temos que plasmar, né, ectoplasma, fluido vital, ou que sai do fluido universal, né, que é uma variedade do fluido universal. O fluido universal é o elemento básico e fundamental. Se apresenta como intermediário entre a matéria e o espírito. Então, nesse centro, tem pessoas bem mais com mais habilidade do que eu, para falar que o ectoplasma é extremamente energético e visível para muitas clarividentes. O fluido vital é responsável pela materialização da matéria, principalmente na quarta dimensão, onde ele é extremamente plástico, né? E visível também. Muitas pessoas são visíveis. Então, prana, éter, energia vital, matéria fluídica, ectoplasma, fluido vital. Considere então um pensamento qualquer. Um pensamento é um corpo psíquico com energia bem definida. E como tal tem uma função de onda própria como qualquer outro corpo psíquico. Quando sua função de onda colapsa, podem ocorrer duas possibilidades. A energia contida no pensamento não é suficiente para materializar seu conteúdo, então ele se realiza na forma de irradiação. Ou a energia é suficiente para sua materialização e seu conteúdo será integralmente materializado. As formas pensamentos são criadas através da ação da mente sobre as energias mais sutis, criando formas que correspondem à natureza do pensamento gerado. Ondas incoerentes ou aleatórias. Comparando, né, para a gente poder saber se isso é viagem ou se realmente é palpável. A luz comum, produzida por lâmpadas incandescentes, é chamada de luz incoerente. A luz incoerente desloca-se aleatoriamente com ondas luminosas que se propagam caoticamente em todas as direções. Uma luz, uma onda coerente, que é o laser, e uma onda incoerente, que é uma luz branca. E assim também é a forma pensamento. Quando você emite um pensamento para uma determinada pessoa, ela vai seguir a onda daquele pensamento. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.